Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Entrevista com o Especialista. Hoje a gente está aqui com um advogado e professor e amigo da casa, Edson Carmagnani. Edson, queria que você contasse um pouquinho sobre você, se apresentasse um pouco e depois eu queria te fazer umas 2 ou 3 perguntas para ilustrar um pouco aí da importância de trabalhar a governança no sentido da governança patrimonial. E aí eu vou entrar um pouco mais no detalhe com você. Eu queria que você falasse um pouco de você antes. Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Minha formação, eu sou advogado, sou administrador de empresas, dou aula na Fundação Dom Cabral já há 22 anos. Milito nessa área empresarial, em empresas, auditorias e já no meu escritório há mais de 35 anos. E nessa vivência a gente foi gerando um conteúdo atrelado à vivência, à prática, que nos permite trocar uma ideia sobre a pauta dos reflexos patrimoniais que a gente tem quando se trata de família empresária. Quais riscos, quais soluções? Que é a ideia do nosso rápido bate-papo para você que está nos assistindo. Legal, eu queria começar então, aproveitando aí a deixa já, fazendo um breve histórico, né? A gente trabalha muito com famílias empresárias nas suas empresas familiares, né? E normalmente quando nós somos chamados, a primeira coisa que as famílias perguntam para a gente é sobre governança corporativa. E aí em segundo plano, geralmente a gente fala um pouco de governança da família, né? Ou seja, a estratégia da família para o futuro, desenvolvimento e preparação das próximas gerações. E poucas são as vezes que as famílias nos chamam para discutir a governança patrimonial, né? E aí nós entramos sempre num debate com essas famílias de como é que elas estão se organizando, né? Principalmente com a questão da proteção do patrimônio, como é que funciona essa coisa da pulverização do patrimônio, quais são os mecanismos e ferramentas que eles podem usar para se proteger. Então eu queria te fazer essa primeira pergunta, né? Como é que você vê isso, né? Hoje, na tua atuação, olhando para essas famílias empresárias, trabalhando nessa frente, e como é que você sensibiliza essas famílias sobre proteção patrimonial? Quais são essas ferramentas? Para que elas servem? Bacana. Esse tema que envolve a empresa familiar, nessas dinâmicas de família, gestão e propriedade, o tema da propriedade ele é meio difuso na cabeça da maioria das empresas familiares, porque confundem ações ou cotas com os ativos que as empresas têm. Uhum. E na hora que a gente fala de proteção, a gente está imaginando algum risco, né? Senão não precisava da proteção. Então, quando você olha a matriz de risco que envolve o patrimônio, é como é que ele sai da mão do atual dono para outros sem que ele queira. Ele não queria vender, não queria transacionar com aquelas ações ou cotas, mas tem cenários que envolvem direito de família que implicam numa partilha de bens. Uhum. Então é um casamento que está sendo desfeito, o casamento é sociedade conjugal, é sociedade de fato quando é união estável. Então você tem sócio, mesmo que não conste no livro de ações ou no contrato social, é sócio. Desfez a relação, eu vou ter que transferir as ações e cotas para esses novos entrantes, que até então não constavam no estatuto ou no contrato. Aí você tem cenários como o inventário, que é a falta, aí vão entrar todos os herdeiros do casamento, fora do casamento, entram vários personagens, né? E esses riscos todos são riscos que envolvem a pessoa física. Uhum. E são alguns temas doloridos de serem conversados, é por isso que de certa maneira ficam meio de lado. É um assunto que você vai ter que conversar com o cônjuge sobre uma mudança de regime de casamento, sobre uma estruturação melhor da sociedade conjugal, vai ter que pensar em testamento, doação com usufruto e ferramentas desse gênero, que implica um desejo de quem detém as ações ou cotas organizar a vida. Uhum. E esse é um assunto que quando você fala, eu vou ter que falar sobre isso, no final do dia a mensagem é, você é finito, você não vai estar aqui para a vida inteira. Se você faltar, vai acontecer. Então esse mito do empresário imortal, que às vezes ele tem, lidar com esse assunto é um pouco tabu, um pouco arredio. Eu acho que é por isso uma das grandes causas que essa profissionalização do patrimônio fica em segundo plano. O pessoal avança muito na gestão, avança muito na governança, procura fazer os alinhamentos, mas esse tema que envolve como é que esse meu patrimônio vai andar no dia que ele tiver uma dissolução de casamento ou um inventário, e no caso de casamento, o pessoal casa pela segunda vez, casa pela terceira vez, são novos sócios chegando. Então você muda uma configuração de poder e voto numa empresa familiar
E esses cenários todos, o pessoal tem muito medo de tratar. E a hora de tratar é quando está tudo bem, quando todo mundo está com saúde, está todo mundo reflexivo, porque tem um benefício indireto nisso tudo. Deixar para depois, além de você eventualmente estar numa UTI, e aí são causas de mortalidade de empresa familiar, ela não aguenta o rojão dessa briga, se acaba onerando, né? Então, se você antecipa uma herança, paga o imposto mais barato agora do que vai pagar lá na frente. Se você estrutura adequadamente as suas tranches de proteção com as ferramentas existentes, vamos preparar holdings, vamos preparar testamento, vamos antecipar uma herança. Quando você organiza, a gente chama de profissionalização da propriedade. Quando ela está profissionalizada, esses cenários de risco ficam mitigados. Em vários casos até se elimina. E aí você escapa da estatística, porque quando a gente vê as mortalidades de empresa familiar, que são muito grandes, da segunda para a terceira geração, e gigantescas da terceira para a quarta geração, além dos cenários de não terem trabalhado adequadamente gestão e família, normalmente o patrimônio também não foi trabalhado. E na hora que isso implode, tem novos entrantes, e aí o fenômeno de empresa familiar são sócios que não se escolheram. E aí receberam patrimônio, ações ou cotas e viraram meus sócios. Eu não escolhi ninguém. E essa charada, se não bem trabalhada, ela vai implodir a empresa familiar e ela vai para a estatística da mortalidade. Vai impactar seguramente com na certeza. Empresa. E aí onde entra o papel da holding familiar, né? Que isso é uma das perguntas que a maioria das famílias empresárias acabam fazendo para a gente. Como é que a gente vai se estruturar? Nós temos que montar uma holding familiar, quer dizer, a holding é uma das ferramentas, né? E como é que entra nesse cenário a holding familiar? Então, quando a gente olha o fenômeno, que a gente chama de pulverização de patrimônio, são todos esses. Dissolução de casamento, solução de união estável, falecimento do sócio, às vezes um AVC, um credor externo do sócio, que pode ter o direito de penhora de ações ou cotas. Então, esses novos entrantes. Esses são cenários que vão acontecer na história de vida de cada sócio pessoa física. Então, quando você olha isso, você fala, bom, eu preciso criar um mecanismo de proteção a esses fenômenos. A ferramenta holding, ela é muito prática. Porque você desloca a briga, os temas familiares que vão acontecer. Ninguém está livre de uma dissolução de casamento ou de uma fatalidade. Mas esses cenários vão acontecer na esfera da holding, dando liberdade para a empresa operacional e a gestão que está tocando, tocar a vida, administrar a empresa. Então essa é uma ferramenta bastante útil. E aí você fala, bom, mas é complicado? Não, não é. A holding nada mais é do que uma empresa, e o CNPJ tem como atividade principal participar de outras empresas. E desde que a gente teve aí os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, os CNAEs, hoje você tem CNAE para holding, como sociedade empresária. Porque o pessoal faz para mim, a holding faz o quê? Ela compra, ela vende, ela presta... Não, ela é dona. A holding é dona. O papel dela é ser dona de investimento. Mas é uma empresa. É uma empresa. E por ser uma empresa, ela tem vida própria, ela tem personalidade jurídica, ela responde por isso. Isso segrega um pouco os riscos. Vão ter cenários, se tiver fraude, simulação, o que seja, que extrapola a holding, chega no administrador ou no sócio. Mas enquanto ferramenta em condições normais de empresa operando, ela vai proteger muito mais a família e, sobretudo, a empresa que é a mantenedora do caixa e dos rendimentos. Quer dizer, teoricamente não deveria existir nenhum tipo de resistência a constituir uma holding familiar. Não. Né? Quer dizer, não existe nenhum... Hoje não tem. É claro que de onde vem o dinheiro da holding? Vem dos dividendos que a empresa operacional paga para a holding. Hoje, tributação de dividendo é zero, porque eu já paguei na empresa. Então, quando eu distribuo é zero. Na reforma tributária pode mudar. Bom, se mudar e eu não tiver que ter alguma bitributação, aí você começa a ter que estudar outros mecanismos. Porque a holding ela tem que ser uma ferramenta de proteção, mas que não onere a empresa, porque senão você desestimula o empresário. Você vai montar, mas vai custar um pedágio, por exemplo, de 15% de bitributação. Ele fala, então não vou montar. Não é vantagem. Não, vai afetar meu bolso, mesmo ele ciente de todos os riscos, né? Agora, hoje que eu digo, já desde 1996, não tem tributação de dividendo, não tem risco de bitributação. Então, enquanto não tiver risco de bitributação, é uma ferramenta muito útil, né? E como toda e qualquer estruturação jurídica, ela é boa se ela puder ser estornável. Sim. Eu tenho a holding hoje. Se amanhã ficou ruim, eu encerro a holding, volta ao que era e a gente pensa novos modelos, né? Porque não é um tiro que sem volta, é um tiro para o melhor momento agora e amanhã, atingindo os mesmos objetivos estratégicos, quais outras ferramentas que temos, né? Então hoje ainda continua valendo muito a pena ter holding para as empresas familiares, para criar os blocos, né? Então no nosso bate-papo de hoje
com um dos participantes aqui da Confidence, as estruturas familiares eram distintas. Um tinha 4 herdeiros, outro já tinham 15 herdeiros. Uhum. Se eu não deixar em 2 holdings ali, eu nunca mais vou ter 50%. Sim. Eu vou ter um grau de pulverização muito alto. Né? Aquela família que tem menos herdeiros ou menos sócios, ela vai ter mais chance de unicidade. Essa que tem 14, 15, você não gera alinhamento. Uhum. E aí, a não gerar esse alinhamento, ter essa dificuldade, eu perco o meu bloco, o meu poder de voto e de presença. Legal. Quando você tem a holding, é a holding que vai estar votando nas empresas operacionais, não é a pessoa física, Sim, a holding. Não importa o número de pessoas. Não importa, porque ficou para cima da holding. Então, esse mecanismo para criar bloco, para criar regras para ver quem entra ou quem não entra de terceiros estranhos à família, né? Genros, noras, agregados, união estável, namoridos, namoridas. A gente tem o ferramental à nossa disposição para evitar que esse cenário impacte em novos sócios não desejados nas empresas. Então, ela é uma ferramenta muito boa. E se bem trabalhada, nunca vai ter bitributação. Sim, É por isso que, filosoficamente, ela não deveria gerar resistência. Ela só é útil, ela não tem nenhum malefício. Fantástico, legal. Outro assunto que sempre a gente acaba debatendo com essas famílias empresárias, quando trabalha a governança, é o acordo de sócios. Né? E a gente tem um papel aqui na Confidence, Fundação Noah Cabral, de apoiar a começar a constituição, né, o desenho desse acordo de sócios. Né? Porque muitas das questões você tem que trabalhar com bastante antecedência. Né? O acordo de sócios não é simplesmente colocar no papel e colocar numa mesa para assinar. A gente sabe que tem muita conversa antes de gerar um acordo de sócios. Fala um pouquinho, qual a importância de fato do acordo de sócios? Né? Ele pode ser, no primeiro momento, até um conjunto de regras morais, mas, acima de tudo, ele é um conjunto de regras legais, né? Desses combinados dos sócios. Conta um pouquinho para a gente da importância do acordo de sócios. Sem dúvida, eu acho que quando a gente monta uma estrutura, fez a análise dessa profissionalização do patrimônio, ela só é eficaz tanto do lado patrimonial quanto indo para o lado da governança se eu tiver o acordo. Porque o que vai acontecer, gerações chegando, é que são sócios não escolhidos, eu preciso de regra, não é até a turma que nasceu junto, que um falava, o outro topava, um cedia, outro cedia, não precisava de nada escrito. E aí o tema do acordo é interessante porque ele tem dois caminhos ou 2 tranches. Tem o efetivamente jurídico e tem o de alinhamento e coesão. Os dois merecem cuidados para serem aplicáveis se algo não for cumprido dos combinados. Então isso vai virar um contrato. Esse contrato plurilateral a gente chama de acordo. O acordo que o advogado tem que tomar cuidado é o que está previsto na lei, que é compra e venda de ações, compra e venda de cotas, bônus de subscrição, pagamento de dividendo, poder de voto por bloco. Isso é o que está previsto como obrigação de estar no mundo jurídico, porque esse patrimônio, uma vez feito o acordo numa SA ou se for por um contrato social registrado na junta, no caso da limitada, são regras que a gente consegue opor a terceiros. Ou seja, se está lá dito que eu não posso vender as ações da minha empresa para o Fábio, e eu vendo porque eu não fiz o direito de preferência, a outra parte pega o acordo e fala, olha, essa venda do Edson para o Fábio é ilegal, ela fere o acordo, ela tem que ser anulada. Isso a gente chama de um acordo que ele é oponível perante terceiros. Então, mesmo que eu tenha vendido as ações e o Fábio me pagou, eu vou ter que devolver o dinheiro para ele, porque vai ser desfeito o negócio. Então, quando você tem o acordo, ele tem essa eficácia de aplicar e de fazer acontecer caso alguém descumpra. Esse lado jurídico, todo advogado deve fazer, deve trabalhar e regras têm que ficarem claras, porque essas são as situações de quem vai ser sócio, para quem eu posso vender, para quem eu não posso vender, quem pode entrar, como eu pago, se alguém for sair da empresa, como é que se apura haveres. São conversas importantíssimas para não sangrar o caixa de uma empresa. Se tiver alguma saída de sócio sem uma compra e venda, por exemplo. E tem o outro viés, que é o que você estava falando da governança, que você fala, cara, eu preciso tratar de alguns assuntos olhando o futuro. Então, quando a gente fala de coesão e alinhamento, eu vou discutir com a família, sobretudo quando eles estão bem. A hora de conversar é quando está todo mundo, todo mundo junto. Todo mundo junto. E a gente quer construir uma regra, porque os assuntos que são mais difíceis, que
podem dar alguma confusão lá na frente. Se está todo mundo bem, a gente coloca na mesa e combina uma regra. Né? Como é que vai ser a entrada de herdeiro? Olha, vai ter um comitê junto do RH, do conselho, vai ter assessment, tem prerrogativas e tranches para entrar? Não tem, entra quem quer. Bom, combinou a regra, combinou a regra. Então aí amanhã eu quero colocar meu filho, mas ele não cumpriu a regra, eu consigo executar o acordo contra o meu irmão. Falar, mano, é o seguinte, meu sobrinho não vai trabalhar, ele está aqui no acordo. Então tá lá, eu consigo ser entre os signatários do acordo uma regra que além do alinhamento e coesão tem eficácia. Então esses assuntos que envolvem governança familiar ou mesmo alguns temas que envolvem compliance, governança corporativa, funcionamento de conselhos, de comitês, também são abarcados na lógica do acordo. Porque os dois são necessários, né? Os dois estão alinhados a você disciplinar dois itens necessários de empresa familiar, que é patrimônio e a governança e continuidade da empresa na sua esfera decisória. Deixar esses dois assuntos largados, apostando no bom senso de todo mundo amanhã, é risco. É muito risco. E as ferramentas são essas. Por isso que o acordo ele é uma das peças mais impactantes para a manutenção da longevidade da empresa familiar. E eu pergunto isso para você também, porque no dia a dia a gente percebe que também existe muita resistência em discutir um acordo de sócio, porque a gente sabe também que tem alguns assuntos que não são tão... são delicados, alguns são tabu, né? Então fica um assunto meio árido, né? E o que você recomendaria assim, para essas empresas familiares, esses fundadores, tudo com relação ao acordo? Assim, a falta do acordo implica você colocar a tua empresa num grau de risco muito grande. Porque se você não tem o acordo e gerou o conflito, o único cara que vai gostar do conflito somos nós advogados, que a gente vive disso. Então quanto mais vocês brigarem, e é o único que ganha, a empresa não ganha. A relação societária, em vez de olhar o norte, eles se entreolham na briga, ficam só falando de oficial de justiça para lá e para cá. A empresa, numa demanda societária, ela fica subjúdice, depende do juiz deixar você ficar na cadeira, te tirar da cadeira, dizer que você está inabilitado como diretor. Então a briga judicial societária ela é sempre muito dolorida. Então, a história. Esse é um assunto que não deveria ser tabu, porque a ausência dele é normalmente um dos fatores de morte de empresa familiar. Exatamente. Então, essa resistência ele devia enxergar o empresário de outra forma. Mas é que alguns assuntos são duros. E aí é a questão de timing, né? É um processo terapêutico. Acho que quem estiver nos assistindo, que for empresa familiar, você não faz o acordo como eu Fábio, você chama o teu advogado, ele coloca no papel e fala, assina aqui. Porque você tem que estar alinhado com aquilo tem que ser a sua verdade. E aí, no sucesso e longevidade da empresa familiar, quando você tem um acordo muito bem feito, com todas as regras, o combinado, desejável é que você jamais precise pegar. Colocou na gaveta, ele vai empoeirar. Por quê? Porque está todo mundo tão consciente dos seus deveres e obrigações dentro de uma empresa que eu não preciso buscar o acordo. Porque quando eu preciso buscar o acordo é porque alguém não cumpriu alguma regra. Desalinhamento. Houve desalinhamento. Aí eu tenho o acordo para realinhar, ou nem que você fala, cara, tem que voltar para o eixo. Está aqui no nosso acordo, está aqui no nosso combinado. Por isso que é importante que ele tenha, né? Porque ele dá essa força de eficácia ao combinado. Mas o desejável é que você produza, está lá. Se precisar, você vai usar. E nessa hora ele precisa ser muito bem feito, igual seguro de carro, seguro saúde. Quer dizer, eu espero que ninguém precise pegar um seguro de carro porque teve um acidente com o teu carro. Né? Espero que você tenha e nunca precise usar, ótimo. Mas na hora que precisar, porque ficou sem carro, roubaram, bateu, que seja um seguro que te entregue o que você combinou. Bem estruturado. Bem estruturado. Então a lógica, quando a gente fala de proteção, é um pouco dessa lógica de seguro. Você tem uma matriz de risco, e aí você tem risco alto, baixo, né, médio, ou riscos estratosféricos, e você vai ter ferramentas para poder minimizar. Então tem ferramentas que são baixo custo e alto impacto. E tem outras que é o inverso. A gente tem alto investimento. Então assim, quando você olha o caso de profissionalização e riscos, a gente tem que de certa maneira fazer esse mapeamento de matriz de risco. Quais são os grandes riscos da tua realidade familiar? Se acontecerem esses cenários, o que implicará, quais são as soluções e quais são as soluções de médio, curto, longo prazo e valor de investimento.
Então, por exemplo, uma solução jurídica de holding é uma solução barata e rápida. E já dá muito pacto de proteção. Aí você fala, não, eu tenho um trabalho para alinhar herdeiros de diferentes idades, de capacitação de família, atrelada à governança, family office. Bom, esse é um investimento caro e é longo. Fundamental? Fundamental. Mas aí você consegue fazer a curva e avisar o investidor, olha, o empresário, os diretores, olha, vamos fazer o que é rápido, barato, emergencial, que já melhora muito do que a gente está. Então aí você vai quebrando resistências. Eu acho que tentar mostrar todo o risco e para eles começa a ganhar um grau de complicação, ou um grau de, vou investir muito. Aí se assusta. Se assusta. Então na hora que você consegue fracionar e colocar esses cenários, fica mais fácil. Essa é um pouco, acho que, da dinâmica do acordo e das ferramentas que você vai ter à disposição. Legal. Bom, por uma última pergunta, né, para a gente encerrar e para a turma que está assistindo a gente, ocorrem sempre assim, muitos casos de herdeiros que não têm relação nenhuma com a empresa, né, com a organização, mas que alguns que pensam, obviamente, em vir para dentro do negócio, para a gestão, outros que não, que já tocaram sua carreira, tocaram sua vida, tem outras empresas, mas sempre fica um debate de que parece que você ser sócio, né, você sendo herdeiro e no futuro sócio de uma empresa, às vezes parece que você só tem o bônus e às vezes a gente esquece o ônus, né? Parece ser muito legal ser sócio de uma empresa. Que mensagem você passaria para esses herdeiros, de quais as responsabilidades de um sócio e quais os riscos, rapidamente assim num resumo? Assim, a questão para o herdeiro ele vai herdar ação e cotas, aí ele vai ter papéis a desempenhar. Um papel é de acionista, o outro papel é conselho, o outro papel é diretoria. Conforme ele for tendo o seu papel dentro da organização, com todas as regras combinadas e alinhavadas, o grau de risco patrimonial, de responsabilidade individual por algo que der errado, aumenta. Então o cara fala, eu quero ser acionista porque eu quero sentar no conselho ou eu quero sentar na diretoria. Bacana, se der algo errado, você está na gestão, você não está no acionista usufruindo dos bônus de um dividendo ou não recebendo nada em vacas magras. Mas você tem lá o seu patrimônio, não está na gestão. Os acionistas que ocupam cargos de gestão, seja conselho ou diretoria, ou níveis gerenciais executivos, colocam o seu patrimônio individual em risco. Então ele precisa ter muita clarividência, que é o que você comentou, tem o ônus e o bônus, né? O bônus, eu tenho título, sou diretor ou conselheiro da minha empresa familiar, bem sucedida. Qual que é o ônus? Os riscos. Se der algum problema, se der alguma quebra, se der uma reviravolta no teu mercado, se numa pandemia que você andava de braçada deixou de faturar, se a gente pega o setor de turismo e entretenimento, foram 2 anos sem nada. Se eu tivesse uma rede de cinema durante 2 anos, você quebrou. Se era seu único business. Agora está retomando. Então tem cenários em que você tem riscos maiores ou menores. Você fala, não, cara, está indo super bem. Tem fatores que fogem do controle e a empresa pode estar com o melhor resultado ou não. Na hora que dá dor de barriga, e ela acontece ou por alguma decisão errada dos administradores, vai implodir no CPF desses herdeiros. Então a definição de papel dele é fundamental para você alertar. Então o herdeiro não acha que é porque ganhei um bilhete da loteria, vou ganhar um alto salário, vou só surfar essa onda de status. Porque tem a contrapartida, todo risco é teu, né? É na alegria e na tristeza. Esse risco é teu, é do teu cargo. Maravilha. Bom, Camanha, eu queria te agradecer mais uma vez aí pela parceria, por estar com a gente aqui hoje. Queria agradecer a todos, desejar uma boa tarde a todos vocês e até a próxima entrevista com um especialista.